Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui. Bom, nesse programa de hoje a gente vai falar a respeito da direção. E aí, você acredita que está tomando as direções corretas? Quais ferramentas você utiliza para deferir e definir o que é correto na sua direção? A gente vai falar disso hoje e vai nadar e vai ver quais propósitos nós, seres humanos, buscamos para refletir dentro das direções que tomamos a certeza, né? Nos iludir de certezas a partir de definições, né? E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí a gente já começa a falar sobre... Bom, agora vocês estão vendo minha tela. Estou testando aqui. Bom, então hoje a proposta é falar da direção. E o que seria direção para nós? Direção ela nos impressiona, ela digita em nós a impressão de que há uma passagem, né? E nessa passagem, dentro desse encaminhamento e das escolhas a se tomar, cada escolha significa uma direção. Então é como se a gente contasse dentro da nossa interpretação das passagens que vamos ter e significar a direção. Só que direção pode ser um monte de coisas, né? Dentro do universo em que a gente se dirige, aprendendo e experimentando a vida a partir das nossas sensações, a direção ela acaba expandindo e hora ou outra ela acaba se comprimindo, né, nas nossas formas de interpretar. E aí discutimos essas formas e para cada pessoa a gente vê que existe uma forma diferente de aclamar essa direção. Porém, contudo, todavia, os nossos antepassados, nossas maiores referências, a partir do processo de trabalhar na matéria, têm deixado muitos inscritos na matéria a partir das suas energias e das transformações da matéria. E toda essa transformação digeriu a matéria, dirigiu e encontrou no propósito de viver alguns encaixes que são muito importantes e nós nos beneficiamos hoje em dia dessa performance que a impressiona antes de sentir a atração reluzente. O que seria essa atração reluzente a partir da direção? Qual é o mecanismo de apontamento que referencia a direção? Então, a gente pode começar
a colocar na ponta aqui algumas coisas. Então, você se dirige em função de quê? Você tem seus olhos, né? E seus olhos eles estão em movimento. Existe uma cognição, uma captação que é omitida por um eixo cognitivo e leva a um espelho que vai refletir tudo isso, né? Então a gente tem a direção do olho, e essa direção do olho ela só é possível porque ela tem fibras aqui, ó, que saem do circuito aqui, ó, e vão a um meio de inteligibilidade, entendimento e interação. A gente tem as narinas e aqui a gente tem uma porção de instintuentes que buscam reconhecer, fazer essas leituras cognitivas e se dirigirem esses dados, né? Então a gente tem como direção agora, colocando em outro sentido, aqui, o sentido fisiológico da coisa, para retratar. E então para nós aqui faz sentido ver que a direção, toda essa direção esculpida pelos nossos antepassados, vai de encontro à estabilidade motora, ao equilíbrio do ser. E aí essas direções levaram a várias respostas que encadearam e nós representamos elas a partir do conhecimento, da ciência e da instabilidade que permite a gente ter uma residência, uma casa, né? Por que a gente tem uma casa? Segurança, né? É uma dispensa. Por que a gente guarda as coisas em guardar, né? A gente dirige a vida dessas formas. A gente guarda, a gente pensa no futuro. Tudo isso aqui, ó, tá no nosso armáriozinho que foi desenvolvido pelos nossos antepassados e aprimorado. E vai sendo aprimorado. Hoje a gente já tem tudo isso e a gente tem quase que automaticamente funcionando. Porque temos o conhecimento e já sabemos, assim, a gente não gasta mais pensando se realmente vale a pena ter casa. A gente já constrói, a gente nem para pensar. Dispensa, guarda-roupa, estruturas para poder guardar os nossos materiais e organizar frutas. A gente já interpreta que o caderno, assim, a escrita, essas gestões assim, e nos dirigimos assim porque a gente já tem o conhecimento dos nossos antepassados. Então essa é a maior riqueza que a gente tem. E da onde que eles conseguiram isso? Do valor humano, né? Esse valor humano que se reside a partir da sensibilidade intrínseca. Então, como que é dirigido essa sensibilidade? A gente tem várias cordas que comunicam tudo e a gente tem um espelho aqui maior que recebe essas cordas, como se fosse aquele boneco de ventrículo que funciona mais ou menos assim. Você tem as cordas e você tem um bonequinho. E aí você vai fazendo aquela gestão de controles aqui das cordas, vai dirigindo as cordas para poder alcançar os objetivos. E tudo isso é uma impressão, né? Você, a partir do momento que escuta certo ruído, você tem uma impressão e digita aqui no seu aporte fisiológico
está o comando de luta ou fuga, que é uma somatória. Você tem os seus olhos, e a partir do estímulo, da pancada ou do toque, da batida, que a energia chega, né? A energia luminosa, aqui é mecânica. E aqui já é luminosa. Energia eletromagnética. E a partir do momento que essas energias entram em contato, né? Aqui no olfato a gente já tem uma energia que ela é muito mais ampla, é uma energia física mesmo, uma energia que a gente diria que é mecânica, mas assim, o cheiro ele nada mais é do que o vapor com micropartículas de tais substâncias. Então é pura química. Então olha, aqui a gente tem um quadro químico, um quadro que vai coar e correlacionar e reagir frente a esses estímulos, e conjuntamente a gente tem um quadro luminoso que vai fazer referência e coação, destituição dos elementos de luz, né? E dos seus diferenciais, e a gente tem o quadro sonoro, né, que vai fazer todas essas coações, interpretações e vai se dirigir frente a essas ondas sonoras. Então tudo isso roboticamente ou rapidamente falando, na matemática dos dados que traciona, porque muitas pessoas hoje em dia elas conseguem, a partir desse treino, terem a luz desses dados, né? A gente tem aqui também, ó, o quadro da boca e todas as movimentações que ele infunde. E agora olha a pipa aqui, galera. Olha, você liga esses quadros todos e formam um quadro, o quadro da face, né? E aí a gente tem esse quadro da face como se fosse uma bola mesmo, né? Como se fosse uma bola aqui, ó. E aí essa bola, essa face, ela está sendo dirigida pelas experiências. E aí todas essas experiências e essas direções digerem-se a partir do momento, e ela sempre busca o bem. É natural ela buscar o bem para si mesma, o bem nesse contorno. Só que às vezes o mal para outra pessoa pode tornar o bem para alguma pessoa. Então existem muitas dessas confusões, e na sociedade isso a gente trabalha da forma de organizar esses conhecimentos sociais e educar as pessoas para que elas possam querer o bem uma das outras, para que elas consigam, nessa robótica, nessa estação de sensação, não precisarem que outras se sentem mal para se sentirem bem. Porque dentro de uma matemática é muito fácil ocorrer esse engano e essas predileções. Então, os nossos antepassados eles cuidaram para que esse sacrifício não fosse necessário, e organizaram essas divisões, essas direções. Não, muito bem. Então, a gente tem todas essas cordas, e essas cordas elas são alimentadas para o funcionamento coerente e preciso, para você gerar um diamante precioso nessa lapidação de face, né? A partir das energias que lhes chegam, você precisa ser muito forte, como um diamante mesmo, porque você vai sofrer muito. E essa sua face ela vai sofrer muito
até ela ganhar a recompensa do brilho, certo? Mas é fractalmente, certeiramente que você vai conseguir brilhar, porque você nasceu para isso. Você nasceu para refletir o brilho e ter essa comunhão. Os nossos antepassados, eles programam a vida desde o momento em que eles as transformam e são transformados por ela. E isso é muito bonito, galera. Isso aqui a gente tem a estação e todos esses controles. Assim como a água ela precisa de ser tratada, a gente precisa de tratar essa organização, porque uma vez que a gente decidiu viver em sociedade, essas direções, essas escolhas não são mais solitárias. Então ninguém tem o direito de se achar solitário. Você naturalmente, por definição dos nossos antepassados, você é uma conquista, você é alguém que está recheado de entidades, seres que lhe complementam. Então, nada de se agonizar pensando que você tem o direito de estar sozinho, né? E aí nessas direções e nessas reluzentes formas de sentir, nós temos as palavras que transformam essas sabedorias de ruídos, né? Todas essas energias, porque todos nós, o que nos diferencia dos animais é basicamente isso. A gente busca frear todas essas cognições, esses vários tipos de energia, a energia sonora, a energia visual, a energia da boca, a energia do nariz e a mecânica mesmo, né? A energia motora. Então nós tentamos frear todas essas energias e se amparar a partir do somatório delas e das expressões faciais. Então, para cada expressão facial, a gente tem um instrumento que é a estatística na matemática, que a gente faz a escala. E dentro dessa face, a gente coloca a face aqui num torno, e aí a gente observa o quanto ela comprime frente a um somatório de energias que chega. Um somatório que chega no olho, na boca, em todas as contrações. E a partir do momento que ela fecha assim, ó, a face, a gente fala assim: foi aplicado tal energia nela, e tal, e aí esculpe, né? A gente vai lá e esculpe uma palavrinha que vai representar dentro dessa escala algo que vai permitir frear e conduzir a assemelhação. E aí a gente consegue olhar para as pessoas e mais ou menos entender as reações, né? E vão fazendo esse encadeamento há muitos anos. E aí essa é a direção que a gente tem basicamente sendo conduzida aí para poder fazer esses contornos de viver a vida em sociedade. E buscando criar as leis, respeitar uns aos outros, buscando qual é o melhor caminho a partir disso. Então, o meio é de ser nas focalizações. Então, como a gente tem esse instrumento que a gente guia, a estatística, a matemática, que é a ferramenta, é a matéria que busca controlar os dados, a gente sempre vai ter um conjunto de dados, certo? A gente sempre tem um conjunto de dados. E aí, nesse conjunto de dados, a gente busca, dentro da numerologia, ou da forma que a gente tem alfabética de enumerar,
ou a gente coloca do menor para o maior, geralmente é do menor para o maior. E aí a gente, do menor para o maior, o que? O referencial mais reluzente, o referencial. Então, o que se refere ao que a gente está procurando, da dúvida que a gente tem, na interrogação, a gente cria uma escala e esse é um meio que a gente utiliza para poder fazer essas lapidações, né? Essa cientificação do homem frente a esses somatórios. Uma vez que a matéria e o ser na sociedade é utilizado como um produto igual nas sensações, e os produtos são feitos para esses homens, fica evidente e claro que a rota para poder construir um entendimento do ser é se guiar a partir desses entendimentos. Então, você tem essa célula toda e você tem parte dela também que você pode olhar. Então você tem cientistas que olham só para essa parte, cientistas que olham só para essa parte, cientistas que olham só para essa parte, cientistas que organizam só essa parte, e aí depois eles juntam e vão se juntando, né? E vão só refinando como se fosse uma uva, pessoal. Tem vários conjuntinhos aqui. E aí os dados eles vão sendo trabalhados. E aí a gente chega num acordo comum. Dito isso, o meio é de ser nas focalizações. E por que é de ser nas focalizações? Porque dentro desse conjunto que a gente tem, para se instruir, nossos antepassados, frente ao estabelecimento da sociedade, a gente tem a ferramenta da matemática, e nesse templo matemático, a gente tem as temáticas, né? Só que a gente tem os amparos, né? Assim, e aí a gente tem a metade. A metade de um eixo, você pega assim, se você pegar um carro que procura estabilidade, né, como nós, você pegar a metade do eixo é onde que você pode colocar a força, a maior força, né? E se a sociedade ela precisa de muita força, se o bonequinho ele vai precisar de muita força para brilhar, né? Olha aqui, ó, se formando. Você está vendo o diamante? E olha a seta. Diamante nada mais é uma seta que indica a direção. Então, se você se tornar excelente em escolher as direções, todas as forças que você sofrer vão te lapidar na essência que você quer brilhar. Entende? Entende que o valor financeiro aqui é irrisório? Pensando nos nossos antepassados e o quanto eles brilham para nós até hoje em dia. Então, muito bem. Então, você tem aqui agora, nesse eixo de cá, você tem quase que os dois olhos, né? Então, olha que impressionante. E como os olhos que eu falei, eles aqui, ó, nesse exemplo, eles se ligam a esse espelho das relações, reações e direções, porque a gente tem tudo isso indo lá para baixo, para o coração. A gente tem vasos, tem cordas que ligam esse cérebro para as regiões lá de baixo. E aí a gente tem os vetores, os brilhos, os diamantes que vão para cima e os que vão para baixo, a partir das compressões. E as compressões só são aderidas e gerenciadas a partir das direções. E o que revela isso é o sentir.
Então seja sincero no sentir que essa tração vai se tornar reluzente, vai se tornar um vetor, uma seta, um diamante reluzente. Muito bem. E aí nessas razões do ser humano, dentro desse conjunto que a gente está gerenciando, o foco é na estatística a média. A média é você pegar todos os valores do conjunto e dividir por 2 aos 2 olhos. Tá vendo? Então, se você dividiu todos os valores por 2, essa é a média. Se essa é a média, então você vai olhar para onde? Você vai olhar para a média, que a média, aqui ó, a média vai te levar para a direção. Sempre assim, pessoal. Organicamente é sempre assim. A média vai te levar para a direção. Olha o carro se formando aqui, galera. Olha a estação se formando. E aí aos pés. Você tem 2 pés aqui, ó. E aí você vai conseguir ficar em equilíbrio. Como um carro. Né? E ao vetor. Lembra do vetor da seta? Ao peixe. Tá conseguindo enxergar o peixinho? Olha. Peixinho é uma seta. E da onde que os nossos antepassados viram isso? Da natureza. Então a gente tem a natureza. A natureza é linda. O sabor do peixe não é gostoso? Quando bem preparado, melhor ainda, né? E como que a gente descobre o meio de preparar bem? A gente vai experimentando, a gente cria um conjunto de experimentações e a partir das nossos experimentos a gente faz as médias e fala assim, sempre a gente escolhe na média qual que é o melhor meio de se preparar o peixe. E a média leva em conta a energia que você tem, as pessoas que estão do seu lado, o clima, né? Se ele está encoberto de muitos ruídos ou não. Isso tudo trabalha nessa focalização, nesse vetor, nessa direção que a gente está trabalhando o entendimento aqui. Então, toda a matéria ela tem o seu meio, né? Nós falamos aqui de nós, só que toda matéria ela tem o seu meio. Você pega qualquer rocha, mesmo uma rocha, mesmo um osso, que ele não tem forma, ele tem o seu meio. A matemática em si, ela constrói e se apropicia de uma resolução assim, ó. Você tem uma coisa sem forma. Se a gente precisa trabalhar com ela, a gente vai desformar ela e reformar ela numa forma que permite ser encontrado o meio. Porque no meio é pelo meio que a gente passa. Se você tem uma porta, sua escolha é um meio, passar pelo meio. A porta é um meio. Falando dos olhos, o meio é onde ele consegue se focar. O meio você funciona como uma câmera, né? O seu cérebro. Então ele está se equilibrando com os ruídos. A gente tem os ruídos aqui com a narina e com os olhos. E aí você está se reunindo. Tudo isso aqui tem corda e essas cordas vão lá para baixo. Só que essas cordas se ligam aqui também, ó. Certo? Como se fosse uma caixa. Sabe, uma caixa assim de 3 dimensões? Então, beleza. E aí nessa caixa, os seus olhos, como eu estava falando, eles vão sempre, quando olhar para algo, vão conseguir a estabilidade orgânica olhando para o meio, né? Para o meio dessa percepção. O que é isso quer dizer? Se ele estiver olhando para vamos supor,
você tem aqui um caminho, né? E aí nesse caminho você tem vários caminhos e várias assim, ou empecilhos, como está retratado nessa pedra aqui, ou você tem várias direções, né? Ou várias pessoas vindo ao seu encontro, né? Vários assim, às vezes você tá em uma situação que tem muitos ruídos identificados, muitos elementos que você não conhece, né? Muitos obstáculos. E aí, dentro disso, o organismo, para se equilibrar e lidar com esses problemas, ele sempre busca o meio. O meio é o que permite ele se equilibrar mais. Por exemplo, se você tem essa paisagem aqui, todo esse retrato que você está caminhando nessa rua, para você pisar bem equilibrado, você tem que o seu olho, o seu organismo, ele busca dos ruídos a uma interpretação de orientação, porque se tiver vindo um carro muito veloz, seu organismo vai sentir e vai fazer vasoconstrições. Se uma pessoa estiver vestida perigosamente, né, ele vai sentir esse dado. E como tem várias passagens aqui, dependendo de onde você vem, você vai ter uma porta, né? E nessa porta, a melhor conduta é você olhar para o meio, dentro da matemática, você levantar a cabeça, né? Continuar andando, e aí procurar dois referenciais, que são portas. Nesse caso, seria essa pessoa, essa moça, né, e esse camarada aqui, ó. Esses dois, se você estiver andando por aqui e estiver por aqui, o mais confortável para você seria andar até aqui para passar por aqui. Se não, você procuraria continuar andando onde você estava, mas o seu olho, a sua cabeça ia virar assim, procurando olhar entre as duas metades, para o meio, né? Isso é como se fosse uma programação fisiológica mesmo, porque é como se o seu organismo olhasse para a matemática mais segura, para a impressão mais segura. Deu para entender? Aqui entre dois amparos, a gente sempre procura um meio. O meio ele dita muito. E aí, como a gente tem no olho esse vetor, que é o meio, é como se fosse aonde que a energia ela é mais plena, é mais significativa. E aí aqui, ó, ela vai diminuindo, sabe? Vai diminuindo ou aumentando. Então, esse meio é o que você se propõe aqui, ó. É a média. Então, toda matéria ela tem o seu meio. O seu meio de ser matéria, que reúne os componentes. O seu meio de propagar energia. O seu meio de controlar as energias ambientes e se tornar ou se edificar a partir desses meios. O seu meio de ver e acionar a expressão condescendente que ensina a performance a se encaixar sob o ajuizamento entendível de reutilidade, né? A reexperiência. O meio de servir e ser servida. Então, dito isso, se você tem em mente isso, essa direção, você conhece, fica fácil entender as definições, né? Isso que é a direção. E aí, como que
a relação é conhecimento e mede-se ela. Então, essa relação de meio de matemática, de conjunto, né, que o organismo se pondera, é sempre vetorial e tem as impressões, né, que formam dados de conjunto. E todas essas impressões que nos lapidam, né, todas essas impressões que são esses tipos de energia aqui, que entram pelos meios, né, pelas nossas portas, todos esses dados eles fazem relação. E toda essa relação, a partir da transformação da vida, em muito tempo da vida, né? Igual eu citei os nossos antepassados, nessa relação, toda essa relação ela é conhecimento, e nós direcionamos e digerimos essas relações diariamente, e elas que nos confortam e nos afirmam profissionais ou não, porque a gente mede o quanto de relação um homem tem com tal tarefa. E aí a gente também utiliza a teoria desses conjuntos para poder fazer uma média, e dessa média criar um convencimento a partir da pessoa, para ver se qual que é o nível de relação, né? Qual que é o nível desse profissional, o quanto essa pessoa tem de relação com essas matérias. E o quanto de relação é dado a partir da proporcional, né, a proporcional que cobre de utilidade a camada tracejada que equilibra a aderência que cobra no aporte em friccionar. Vamos parar aqui. O que seria isso? Então, a relação ela é visível. Ela é visível não só na tarefa sendo feita e a gente visualizando, como no próprio organismo, porque existe uma alteração físico-química, biológica e estrutural das células e do funcionamento fisiológico do ser humano, quando existe uma relação muito grande da pessoa com a matéria. E aí nós digitamos profissional. Ele é profissional, pronto. Mas aí o que a gente está fazendo? Aí a gente está pegando todos. O que a gente está fazendo? Desculpa. A gente está pegando todos essas. Tá pegando todos esses dados que entram na pessoa frente a realizando uma matéria, né? Então tem muitos dados entrando quando ele está trabalhando. E aí o que a gente está fazendo? A gente está falando que todos esses dados é profissional. Então até no gráfico que a gente tem, fulano é designado profissional só se ele começar a atuar e aprender, fazer educação, aí ele já é profissional, né? Então aqui, fulano ele entrou na escola, aqui ele foi para a faculdade, e aqui ele já é profissional, né? Atua ou não atua? Se não atua, olha aqui. Agora, se atua, vai subindo um pouquinho. Aí pode fazer mestrado, para fazer doutorado, vai ficar mais profissional. Ou pode trabalhar. Aí vai ficando mais profissional, né? Se não atuar, vai descendo, e acaba que ele chega num nível que
que ele não consegue voltar a não ser profissional, mas ele tem um nível aqui de base, um equilíbrio aqui. E aqui a gente tem um foco de que esse é o profissional, esse é o meio. E aí nesse meio a gente vê, aqui já ocorre, né? Aqui já é a mudança fisiológica do aporte que esse camarada está tendo. Então num braço é como se esse braço ele se tornasse mais forte, né? A partir do quão profissional esse camarada é. Mas isso aqui é um gráfico, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela gera relação, essa relação, esse recolhimento de relação, que é a ação e a reação que isso faz na pessoa, ela, a partir de um momento que ele faz muita relação, ele se torna muito forte, né? Então ele vai para um nível muito superior, e esse superior transforma o organismo dele. Logo a gente tem as pessoas superiores que estão transformadas por essas muitas relações. Só que aí, chegando no conjunto desses superiores, aí a gente já entra na avaliação, né? Então a gente tem sempre conjuntos, né? Vendo as médias. Aqui ela é um bebê, né? Beleza. Aqui ela é profissional e aqui ela é superior. Mas sempre dentro de um conjunto. A gente vai vendo as metas e vai fazendo as comparações dos superiores para entender o quanto essas relações, né, e gerar a proporcionalidade que vai julgar, né, esses tipos de aderência que se relacionam esses conhecimentos e podem ser medidos, né, e ser dirigidos, né, pela sociedade. Então essa frequência gera mais freios, né? Então uma pessoa que ela tem muita relação com as coisas, ela consegue frear muito bem a adrenérgica. A adrenérgica é o que? É porque existem vários tipos de relações que as energias fazem. E aí, em certas relações, a pessoa consegue uma estabilidade a partir dos freios modulares. Em outras, não. Quanto mais relação a pessoa tem com as coisas, ela se transforma e ela consegue modular esses freios mais do que outras. E aí a aparência às vezes muda também, viu, pessoal? Só que algumas pessoas elas utilizam algumas desculpas para poder gerar convicção, né, nessas mudanças. Não é o caso desse histórico de hoje. Então, estima de comandar por proporção, dialogando o equilíbrio entre as partes que propostamente em acato desacatará elo de frutifidelidade. Então essa frutifidelidade nada mais é do que um fruto de uma árvore. Então no fundo, o profissional, né, o cara que está com muita relação, ele só vai se tornar um fruto mais amadurecido. Então essa é a escala que a gente tem, que nossos antepassados conhecem e vem da natureza também. Então aqui a gente tem o broto, certo? Aqui a gente já tem o fruto, só que o fruto sendo amadurecido, o fruto, e aqui a gente já tem o amadurecimento. E aqui essa corda aqui, pessoal, é a corda do tempo. Tempo, mas não só o tempo, as direções que são tomadas, né? Os vetores de direções, as escadas que vão sendo subidas. Vocês conseguem ver essas escadinhas aqui nessa rampa? Então essas escadinhas são degraus, são obstáculos nessa passagem. Então o quanto de degraus, obstáculos, todas essas médias, essas relações
vão gerar as suas proporções de conhecimento e aí a gente vai medindo elas. E aí vai transformando essa coisinha aqui, ó. E no fundo, pessoal, aqui, ó, tá vendo essa televisão, esse espelho aqui, ó? É o fruto, ó. É o fruto num galho, pendurado num galho, ou que está em amadurecimento a partir de todas essas transformações, esses aderecimentos de alfabetos, de números e essas escolhas a partir desses sentimentos. E aí agora a gente vai para esse slide aqui. Ficou claro, né, o que é direção nesse princípio aqui, né? A gente tem, já falei, né? Agora aqui, ó, acorda com isso aí do seu lado. E o que a corda tem com isso aí do seu lado? Acorda. Acorda é você. Acorda é quem você escolhe para estar do seu lado. Acorda é a matéria que você treina, né? Que você pula e pratica relações. A corda é onde passam os nutrientes. A corda é o quanto você usa de estirar, né? A gente tem o estirar das cordas. Então a corda, ela é o meio, ela é a direção. Você não tem o braço? Ao meio do braço aqui, né? Olha o meio, olha o meio, ao meio, ao meio, ao meio, ao meio, olha o 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 meio, 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 meio. Viu o que é o que se trata do meio? Ao braço, ao braço. Tá vendo a direção? O que é direção? O que é meio? Bom, assim fica mais fácil entender como que funciona essa questão do meio. A gente tem na matemática tudo descrito, mas a gente tem no corpo também. Por exemplo, aqui a gente tem a mão, né? E aqui os dedos. A mão é um meio de pegar alguma coisa, só que o meio de arrastar ela é essa estrutura aqui, ó. Para você acionar melhor ela, você tem que desacionar ela. Então você tem que reduzir aqui e aumentar aqui. Ou você tem que aumentar aqui e reduzir aqui. Certo? E aí as cordas elas vão estirando. Só que às vezes você precisa de muita relação para estirar menos aqui em uma proporcionalidade x e mais aqui numa proporcionalidade y. Ou igualar x aqui com x aqui. Nessa corda aqui, ó, nesse músculo. E aí, quanto mais de relação você fez, mais conhecimento mede-se. E aí esse friccionar, ele gera um aporte. E dentro desse aporte, você pega essa fibra aqui, ó, que está bem aqui nessa região. E lá, como se a gente aumentasse ela aqui, ó. E lá você escreve coisas aqui, ó, porque você trabalhou com matérias diferentes que outras pessoas. E aí você consegue desse comando e dessa memória escalar mandar para esse músculo fazer tal operação. Viu? E é isso que a corda tem com isso. É acordar o músculo na medida certa. Você precisa de muita relação. Não é à toa que os nossos antepassados nos garantem que o casamento, né? O casamento nada mais é do que reconhecer tudo isso e procurar o brilho, né? O diamante para esse anel. Vocês conseguem ver?
o diamante, porque, pessoal, isso aqui é muito trabalho. É você pegar essa partezinha aqui, ó, esticar ela e fazer vários vetores, um diferencial do outro, mas aí para as cordas, né? Para essas cordas, e aí essas escolhas importam muito, sabe? E isso tudo vai estar ao seu lado durante a vida. Você vive com isso. E isso é direção. Isso é vetor. Isso é arco e flecha. Isso é arco e flecha. Isso é vida. Você entendeu? Direção. Agora é a pergunta final. E aí, para onde você está se dirigindo? Está com a medida certa? Você está dividindo por 2 legal? Né? Você pega os conjuntos de dados e consegue dividir por 2, achar o foco. Você procura pelo foco na sua vida? Ou você se dirige olhando para o lado da ganância, do lado do dinheiro, do lado dos pecados capitais e procurando comemorar a vida a partir desse desengano, até se enganar num vetor alto aqui, ó. Porque também a gente também tem o grupo dos enganadores e dos desenganados. Não se nessa de trabalhar o ser, a gente tem a pessoa que vai se amadurecendo de engano. Só que aí aqui ela não vai se tornar uma fruta X, ela vai se tornar outra fruta. Ou nem fruta vai chegar a ser, né? Depende da aspiração da vida e desse caminho. Falando de ser para ser e de relação para relação de medida. Porque, lembrando, essa impressão de sentir a atração reluzente, dessa sistemática social, a finalidade é conjunta, né? Então essa corda, ela tem sempre algo ao seu lado para poder fazer a referência e caminhar por ela. Veja o músculo aqui, ó. Nessa do braço, você tem um ombro, o braço e o antebraço. Aqui, ó. Certo? E aí, nessa de caminhar a energia para cá, ele busca a melhor energia que vai permitir segurar a mão da outra pessoa. Não é? Por quê? Porque você quer sentir, você quer ganhar com isso, você não quer? A pessoa, ela, se você ganhar e ela ganhar também, aí gera uma união boa. Certo? Então é isso aí, pessoal. Hoje a reflexão de hoje foi basicamente a reflexão de hoje foi basicamente relacionada à direção. Eu espero que tenha ficado claro essas questões de mudanças. Bom, vamos lá, a gente falou da direção dos nossos antepassados e de como a gente já nasce em meio a essas referências. Alguns de nós olham para o passado e entende bem essas relações que eles tiveram para poder a gente já está portando assim, né? Porque nos dá curiosidade, não porque por que a gente escolheu, né? Por que nossos antepassados escolheram moldar a vida, a sociedade nesse estilo. E aí a gente vai na curiosidade, nas ferramentas, buscando entender. E nessa de entender, a gente vê que, a gente tem os 2 focos.
olhos. Para esses dois acordarem bem, eles precisam de se funcionarem, né? Ao olharem para alguma coisa, não adianta um olhar para o lado de lá e um olhar para o lado de lá, que não vai gerar uma corrente boa, porque o olho é corrente. Você precisa de estar olhando dentro de um espaço para o meio dele e na altura dele. Ó. Se ele está nessa altura, olha para essa altura. Se ele caiu para cá, olha para cá. Se ele caiu para cá, ó, olha para cá. Certo? O médico olha isso. Por quê? Isso é domínio. Você agir assim, as cordas que trabalham reluzindo o espelho dessa contemplação visual e o encadeamento energético que ela pulsa e manda para o corpo a partir das cordas, né? Essas energias, essas vitaminas, elas precisam desse equilíbrio, desse refinamento e dessa afinação. É como uma coação de energia, porque isso vai permitir você olhar e se estabilizar, né, ter equilíbrio para olhar, e às vezes olhar e falar assim, não, isso não. Olhar para o outro lado. Não. Ou dentro de uma passagem, você está andando na rua, aí tem uma passagem assim. Aí você olha para ela, aí você tá para cá e você olha para ela assim, aí você caminha olhando para ela e muda. Muda de faixa, como se fosse um carro mesmo. No carro você não prisa pela segurança. Na vida a segurança é essa, é o foco. O foco permite você olhar mais amplo para os limites, né, da onde você está olhando. Mesma coisa que vale para a direção dos ouvidos, né? A captação desses ruídos, desses diferenciais, a gente tem as notas e a gente tem o estudo de suportá-las, né? Se não está suportando, não adianta você ficar lá e insistir. Você precisa de criar domínio, porque aquilo isso vai inflamar essa região, vai saturar as células e vai descoordenar o seu sentido de viver, a sua captação sensitiva, e vai modificar a sua estatura, vai te deixar mal, vai te colocar num limiar de sensibilidade muito, muito baixo, que qualquer coisinha vai te afetar e isso vai gerar um dano muito forte em você. Então não só para isso e para as narinas também. Mas assim, existem as captações, igual a gente falou também, né, nessa recaptação. E as captações, elas nada mais são do que a relação. Então esses conhecimentos de relações geram capacitação, né? E a captação, como eu falei, permite a pessoa cada vez fazer movimentos mais precisos, porque a energia que ela controla, direciona, ela consegue moldar mais na hora de pegar alguma matéria, porque ela tem conhecimento das texturas, conhecimento da energia que propaga, conhecimento da forma. Tudo isso é conhecimento, e conhecimento é relação, e relação se mede. Até porque você tem um diálogo, né? E esse diálogo ele consegue estabelecer relações. E por fim, a gente falou das cordas, que são as cordas que conseguem trabalhar essa direção, né? Você tem um ponto para outro e você tem a corda. Então, se as cordas conseguem trabalhar e a gente tem um vetor, né? Dependendo do vetor, o tamanho do vetor e tal, e aí as questões, essa passagem aqui, ela vai sendo imprimida a partir dos toques, né? Das pressões que você coloca. Se você pressionar aqui, é diferente de você pressionar aqui, e assim sucessivamente. E imagina isso dentro de você, no seu organismo.
aonde que você não enxerga, só sente. As cordas que vão para o seu coração, que saem do seu coração, as cordas que estão na sua perna, as cordas que estão entre os seus ossos, né, dentro lá. Todas essas cordas, elas têm formas de propagar. E aí o tecido que renova essas cordas é a inseminação da sua estrutura, o seu plasma, o seu material genético. E aí você não pode gastar ele sem receituário, sem experiência, né? Porque você precisa de uma taxa para poder fazer recomposição. Então, se você gasta muito esse componente genético, né, que fica maturando nas glândulas, nesses órgãos sexuais e tal, você perde a habilidade deles passarem a partir do sangue, do plasma, para as células e recomporem essas células, né? E aí você vai ter uma taxa muito diminuída de recomposição celular, por conta da falta de nutrientes, né? Falta desses nutrientes. E isso tudo está na corda. Também, se você deixar muita química, né, no corpo, nessas passagens, elas vão grudar nas paredes e vão formar paredes irregulares. Então, a atividade física, o cuidado, né, a afinação dessas cordas, comer bem, tudo isso ajuda nesses direcionamentos. Afinal de contas, né, você se autodireciona. E se tudo isso, né, todas essas sensibilidades são algo que está ligado a esse somatório de direções, dizendo isso, é você que está no volante da sua vida, né? É você que dirige o que você quer ser. Porque você lembra, né, que você sempre está sendo, né? Então o poder está nas suas mãos, nessa combinação e cognição. Espero que eu possa ter, dentro dessa autoanálise, dessa análise, te ajudado a compreender um pouco do que é direção e como a gente utiliza delas há vários anos para poder conviver, né? Temperar e gostar da vida, gostar dessa performance. E, caro amigo, se você não está gostando, procure cuidar dessas direções, porque essas direções, elas são as que levam e trazem gosto para as pessoas e para nós mesmos. Tá bom? Um abraço para você, obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, comente caso lhe surja dúvidas ou sugestões. Seria ótimo ter a compreensão do que você está achando dos vídeos. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima.